Hoje eu vou fazer um estudo de cores dessa paleta da Poética do Habitar. É uma paleta que vem com 9 cores e todas elas misturam pigmentos sintéticos com solos. A Poética trabalha com essa extração de pigmento a partir de solos coletados em vários lugares e aí, fazendo as misturas, chegam nessas tintas que são sensacionais. Eu já fiz um vídeo aqui anterior falando dessa paleta e de 3 outras tintas que eu comprei, uma delas granulada e 2 outras da série de pigmentos sintéticos. E aí, para fazer um estudo que eu acho que vai ser interessante para essa paleta específica, que é uma paleta que vem com 4 azuis e 5 outras cores, eu resolvi preparar esse papel dividindo ali em cima os 4 azuis e na lateral as outras 5 cores. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou passar por todas essas misturas, vou tentar avançar o máximo que eu puder no vídeo. Eu gravei de várias formas diferentes, com vários ângulos, então vai dar para ver bastante o pigmento, né? A tinta reagindo com o papel. Vai dar para ver a transparência, como a tinta funciona, como que ela reage ao papel, como que as cores se misturam, como é que tudo isso funciona. Agora, o que eu estou fazendo é lá em cima aplicando a mistura do azul berlim, que é o pigmento 29 com o pigmento branco 6, e o amarelo mel, que é o pigmento amarelo 42. E aí na parte de cima ali do quadradinho, né, no triângulo de cima, eu vou fazer a mistura com mais azul e no triângulo da parte de baixo eu vou botar mais do amarelo mel para fazer essa mistura. E isso vai se repetir durante todo o processo. O triângulo de cima sendo mais predominante o azul que for, né? E o triângulo de baixo sendo mais predominante uma dessas cores que estão aí na lateral. E eu vou falar um pouquinho da minha impressão também de cada uma dessas cores. Quando eu fiz o primeiro vídeo, foi realmente o meu primeiro contato, eu nunca tinha trabalhado com essas cores antes, com essas tintas antes, mas agora eu já trabalhei um pouco, já tive um pouco de tempo para entender como que elas funcionam, para entender como trabalhar com esse material que é tão específico, né, tão único, que são essas tintas de pigmento com solo. E agora eu já posso falar com um pouquinho mais de propriedade, o que eu acho, o que eu estou achando, né, dessas tintas. E aproveitando que eu estou fazendo agora as misturas com terracota, eu devo dizer que essa é uma cor que eu usei muito. Eu fiz já uma pintura com ela que vai... Enfim, vou liberar daqui a pouco esse vídeo, o vídeo já está pronto e ele vai sair em breve. E o que eu achei bem interessante é que ao longo desse teste que eu estou fazendo agora, o terracota ele se comportou de forma muito diferente quando misturado com os azuis, mas quando ele era a cor predominante, acabou ficando bem parecido. E isso mostra, né, a predominância do pigmento, da tinta e como que essas misturas funcionam, por isso que eu gostei tanto de fazer esse tipo de estudo. O marrom alaranjado, que é essa cor que eu estou aplicando agora, misturado com um pouquinho só do azul berlim, é uma cor também que tem umas variações que são bem bonitas. Ele vai para alguns tipos de cinza, quase puxando ali para um lilás, que são muito agradáveis, muito naturais. E eu realmente gostei muito dessa cor agora que eu consegui entender um pouco mais como ela funciona. Lá no primeiro vídeo eu já tinha falado de como o rosa permanente, que é essa cor que eu estou trabalhando agora, é vibrante, é forte, marcante, ela realmente é uma tinta assim com personalidade.
Aqui foi até um pouco difícil conseguir chegar em tons muito variados, porque como a gente está trabalhando com um rosa e 4 azuis, encontrar ali diferenças gritantes entre eles foi um pouco complexo, mas isso obviamente é com mais tempo de uso que eu vou conseguir identificar a porcentagem, né, correta ali para adicionar de cada tinta. O púrpura imperial, assim como o rosa permanente, é uma cor muito forte, muito vibrante. Depois que ela seca, ela baixa um pouquinho a saturação, mas é uma cor que é bem forte, tem que trabalhar com muito pouquinho dela para fazendo as misturas, porque ela realmente domina toda a mistura que está trabalhando com esses azuis, pelo menos. E aí, mais uma vez, trabalhar com um púrpura, que é o pigmento violeta 23, para misturar com azuis é desafiador, porque a gente está trabalhando com pigmentos que são muito próximos, mas eu fiz o meu melhor e eu acho que eu consegui resultados bem bons. O azul esverdeado é essa cor que eu até aproximei para mostrar como que ele é pigmentado, como que ele tem força, e depois também que ele seca, ele dá uma acalmada, ele fica um pouquinho mais contido, e eu gosto demais dessa propriedade dessa tinta. Eu também trabalhei com ela nessa pintura que eu falei que eu já fiz, e ali em cima dá para ver, né, o verde mais amarelado, e pegando aquele retângulozinho ali do azul, como já faz uma composição bem legal. Só trabalhando com 2 tintas a gente já tem 3 cores muito variadas. Então eu vou avançar algumas partes para não ficar muito repetitivo. Vocês conseguem ver, né? Já entenderam qual é a proposta do vídeo, como que eu estou fazendo. Então eu vou em alguns momentos deixar aqui mais avançado mesmo, e para essas situações, como por exemplo essa cor que eu cheguei agora com o azul esverdeado, que é o pigmento 15-3, com o púrpura imperial, eu achei sensacional. Ele tem a sua presença, ele tem a sua força, mas ao mesmo tempo ele combina com muitas cores, ele vai bem com muitas situações. Eu vejo que dá para usar em diversas ocasiões essa mistura, e eu não esperava que fosse ficar tão bom. Eu gostei muito de como ele ficou. E aqui nesse triângulo, né, que tem mais púrpura, eu tive até que fazer um pouco de lifting para ver como que seria ele um pouquinho mais claro, porque ele ficou um cinza super escuro, super pigmentado, muito bonito, que tem um pouquinho mesmo de violeta no brilho dele, né? Principalmente quando seca. Então eu gostei muito. Esse azul é o azul fitalo, é uma cor sensacional. Lá no finalzinho desse vídeo eu vou abrir todos os 4 azuis no papel para mostrar só esses azuis, com variação de concentração de pigmento e tudo mais, para deixar bem explícito assim quais são esses 4 azuis que vêm nesse set da Poética. E aí, mais uma vez, a gente vai ter uma série de tons mais neutros, usando o terracota e o marrom alaranjado, que
que são tons assim que com certeza eu vou usar muito a partir de agora. Então, gente, é isso. Eu vou deixar vocês curtindo as imagens, curtindo essa mistura toda de cor, e daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais. Chegamos agora no azul da Prússia, e se eu pudesse escolher assim duas colunas, né? Vamos pegar os azuis ali como o topo das colunas descendo lá até o púrpura. Se eu pudesse pegar duas colunas onde eu consegui ver maior variedade de combinações e combinações que ficassem bem distintas, seria a coluna do azul da Prússia e a coluna do azul Berlim, que me surpreendeu muito. Aqui eu cometi um pequeno errinho e estava misturando as cores erradas, então eu precisei tirar. Mas eu não cortei isso na edição para vocês verem como que essa tinta levanta fácil, como que a gente consegue tirar. E esse papel é o Monval, então eu não molhei tanto ele, eu poderia tirar um pouco mais se eu adicionasse mais água, mas eu preferi não molhar tanto, até porque eu não ia fazer tanta variação assim, deixar essa sombrinha de tinta no papel. E aqui eu também tive que aplicar um pouquinho mais de azul, porque estava ficando muito esverdeado e eu queria que tivesse mais concentração do azul para poder mostrar esse verde lindíssimo, que depois, quando ele seca, ele ganha uma nova tonalidade e é surpreendente, assim. Inclusive, essa foi a tinta mais fácil de trabalhar com o terracota e o marrom alaranjado. Foi quando eu consegui as misturas de forma mais rápida. Não sei se talvez por eu já ter entendido como
o terracota e o marrom alaranjado trabalham, ou se realmente o azul da Prússia é um pigmento mais fácil de misturar nesse caso. Mas eu achei que foi bem mais tranquilo para conseguir chegar nas cores que eu queria. Aqui agora trabalhando com o azul da Prússia e o púrpura imperial, olhando assim pela câmera e vendo ainda a tinta úmida, vai parecer que elas são quase que a mesma coisa, com uma pequena variação mais azulada na parte de cima, mas isso é uma coisa que eu tô reparando em todas essas tintas agora que eu tô olhando com o papel seco, né? Eu vejo que a forma que essas tintas se comportam úmidas e secas, elas ficam bem diferentes em alguns casos, né? Não em todos, mas em alguns casos elas mudam bastante. E aí eu acho que esse é mais um motivo pelo qual foi tão importante fazer esse estudo para entender como que funciona essa tinta que usa solo, né, como pigmento, junto com os pigmentos sintéticos. Então eu acho que é uma recomendação, assim, caso você tenha um set desse ou queira comprar um set desse, pega um tempinho, faz um estudo desse para você ver como que essas cores funcionam, como que é mágico ver como que elas trabalham, que eu tô realmente muito feliz. Depois que eu comprei essas tintas, eu confesso que eu tô usando muito mais essas do que qualquer outra, e cada vez que eu faço uma mistura, que eu faço alguma pintura, é uma surpresa, e é isso. Acho que até desligar um pouco essa chave que eu vinha trabalhando com tintas unicamente sintéticas e tal, eu acho que cada hora vai ser uma coisa nova que eu vou descobrir, e esse processo todo está sendo incrível. Eu estou gostando muito, dá para ver, né? Os últimos vídeos que eu tenho feito, inclusive lá no Instagram também, eu tenho falado bastante sobre a poética, porque é realmente uma tinta sensacional. E agora chegamos naqueles quadrinhos que eu falei que seriam somente com os azuis, e eu não me prendi a nenhuma regra, eu fui colocando a tinta do jeito que eu achava que ia ficar bom, do jeito que eu achava que eu fosse conseguir entender como que essa tinta ia ficar no papel. Não estava preocupado em fazer um degradê perfeito ou um delimitado ali perfeito. O que eu queria mesmo era brincar com a tinta num espaço maior de folha para ver como que seria, e daqui a pouco vocês vão ver como que ficou tudo isso depois de seco. E é isso, gente, estamos chegando já no fim do vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para dar uma relaxada, vendo todas essas cores, toda essa tabela ficando linda desse jeito. E aqui temos o resultado final. Para acompanhar mais sobre todos esses estudos e todas essas mágicas que eu estou descobrindo dessas tintas, me segue lá no Instagram também, que eu falo bastante sobre isso, compartilho muito resultado, compartilho muitas experiências, e a gente se vê no próximo.